Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Dia 10 agora o Palmeiras vai enfrentar o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras é líder com 33 pontos. Aqui eu separei um compilado de notícias, novidades exclusivas do Palmeiras, últimas informações, mercado da bola e tudo mais. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Líder do campeonato, Abel Ferreira preparando o time para jogar diante do Remo. 14 jogos sem perder, líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo F da Libertadores. Mesmo assim, há crítica sobre o desempenho e o futebol jogado do Palmeiras. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Se as reclamações com relação ao calendário do futebol brasileiro são frequentes, a Abel Ferreira, pelo menos desta vez, teve 4 dias livres para trabalhar. Entre a vitória contra o Sporting Cristal, fora de casa pela Libertadores, e o jogo contra o Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro em Belém. Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, falo sempre da mesma coisa. No mínimo 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. O tempo agora pode ser suficiente para, quem sabe, permitir Paulinho em campo por mais minutos. O jogador voltou a atuar depois de quase 10 meses machucado. Foram mais de 300 dias fora. Jogou só por 16 minutos contra o Santos e menos que isso contra o Sporting Cristal. Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Sem Piquerez e Vitor Roque no departamento médico, o Palmeiras não terá também Abel Ferreira na beira do gramado. O técnico cumpre a última partida de punição imposta pelo STJD. Comandado por João Martins, o Alviverde entra em campo líder e na condição de melhor visitante do campeonato. Bem diferente do Remo, que além de penúltimo colocado na tabela, é o pior mandante do Brasileirão. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício ou Sousa. Alan, Arias e Flaco Lopes. E em breve esse time pode ganhar mais um reforço. Alexander Barbosa, do Botafogo, está por detalhes para ser anunciado pelo Palmeiras. Os exames médicos e a assinatura devem ser concretizados ainda nesta semana. O clube paulista vai pagar 4 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais pelo atleta. Edu Dracena, é aquele jogo complicado, não é? Porque na teoria você precisa vencer pela diferença de pontos na tabela. Só que o Palmeiras é um time que é sempre o adversário a ser batido. E o Remo é uma equipe que acabou de aprontar para cima do Botafogo. Como é que você vê essa partida? Será que o Paulinho já pode ser titular ou vai continuar a programação de entrando jogo a jogo? Não, eu acredito titular não, Renata. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que é o processo ainda de adaptação ainda ao estímulo de um jogo competitivo como é o Campeonato Brasileiro. Você enfrentar o Remo é muito difícil, ainda mais pelo campo, pelo calor e tudo, mas o mais importante que eu vejo assim no Palmeiras é o momento que o Palmeiras está vivendo, né? Uma invencibilidade bem grande aí, sem derrotas, e também esse tempo de descanso para o próximo jogo, coisa que o Abel não estava tendo, né? Além do tempo de descanso, o tempo de treinamento também. O Abel teve tempo para descansar, o Abel então, agora, aí, o Abel teve tempo para descansar. O time tem agora, Ronaldo, 4 dias, e 4 dias faz uma diferença muito grande. Então a gente espera que a bateria e o tanque esteja cheio para jogar domingo e manter a liderança e manter também
né, quem sabe a pontuação da diferença para o segundo colocado. Agora eu pra não lembrar- posso criar frangos e querer comer picanha. Ah, que é frango e comer. Ah, tá. Abel, Eu a não entendi. arbitragem do jogo é do gaúcho Rafael Klein. É. Importante sempre lembrar. É, mais ou menos. Informação exclusiva: o acordo entre Corinthians e Palmeiras deve melar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também se é verdade a informação de que Luiz, atacante do Palmeiras, interessa ao Al Ittihad da Arábia Saudita. Por falar no Palmeiras, Bernabé interessa ao Verdão, te trago a resposta. Bora te contar ainda para quem Abel Ferreira mostrou o dedo do meio depois da vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Sporting Cristal. Falo também sobre Scarpa. Está de saída do Atlético Mineiro, caberia no seu time do coração para completar. E fala também sobre o preço de Flaco Lopes. O Palmeiras já definiu quanto quer para vender o argentino na metade do ano. A Libra desmoronando de vez. Além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, por que eu tenho que deixar like? Porque o YouTube reconhece os vídeos legais como aqueles vídeos com muito like. Então se você gosta do meu trabalho, não esquece de deixar like. Se puder também, comenta e participa. É sempre mais uma forma de engajar. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Barbosa, futuro zagueiro do Palmeiras, afirmou que vai ficar no Botafogo até o fim desse mês. Abre aspas para o argentino, tem mais 2 jogos da Sula, 2 jogos do Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil antes de sair. Transferência para o Palmeiras está finalizada, mas como ele só pode ser aproveitado pelo Verdão a partir de 20 de julho, optou-se pela permanência do atleta. E a Libra está desmoronando de vez. Depois de o Palmeiras anunciar que não faz mais parte do grupo, há um movimento de outros clubes paulistas pensando no mesmo caminho. Tudo porque o Flamengo confirmou ter um acordo, um compromisso de repassar parte da grana que terá mais vinda da Liga. Só para você entender o contexto. Desde o ano passado, o Flamengo reclama a respeito dos valores que vêm sendo pagos pela Libra. O Flamengo quer receber mais do que os outros. E houve um acordo, um entendimento de que até 2029 o Flamengo vai ter direito a 150 milhões de reais. São 37 milhões de reais por ano. Pois bem, o Flamengo emitiu uma nota em conjunto com o Grêmio, consolidando ou reafirmando a relação próxima entre eles. E desses 37 milhões a que vai ter direito por ano, o Flamengo deve repassar cerca de 7 milhões de reais para o Grêmio, o que causou enorme irritação na presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e em outros clubes de São Paulo. A verdade é que a Libra parece estar com os dias contados, mesmo com um acordo em vigência com a Globo até 2029, a tendência é que a Libra deixe de existir muito em breve. Qual a verdade na história de que Luiz, atacante do Palmeiras, interessa a um time saudita? Um perfil que cobre o Palmeiras nas redes sociais afirma que o Al Ittihad já manifestou interesse em contratá-lo e que o negócio poderia chegar na casa dos 15 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e perguntei: existe alguma verdade nessa história? Abre aspas para a resposta: não é verdade. Por esse valor, seguramente ele seria vendido. Essa mesma fonte ainda afirmou, abre aspas, o Luiz tem muito potencial, mas precisa querer mais. Essa é uma crítica interna feita pelo Abel Ferreira, de que o atleta de só 20 anos de idade tem capacidade, tem qualidade, mas não demonstra o empenho necessário para ser um protagonista. E os números ajudam a comprovar a tese do Abel. 15 partidas na temporada, um único gol marcado, apesar de ser atacante, e ele marcou o gol justamente na primeira partida do ano, na vitória contra a Portuguesa no Canindé, em 10 de janeiro. Nos últimos 5 jogos, em 4 ele nem sequer saiu do banco de reservas, só atuou contra o Jacuipense quando o Palmeiras se utilizou de um time reserva. Você pensa que o Luiz ainda pode dar a volta por cima no Verdão? Qual seria um valor justo para negociá-lo? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Informação exclusiva, um acordo entre Corinthians e Palmeiras feito nos últimos dias tem tudo para cair. Eu me refiro ao acerto envolvendo Pedro Morelli, centroavante de só 15 anos de idade, mas que é artilheiro do Sub-17 no pré-paulista, vestindo a camisa do Corinthians. Jogador que recentemente, inclusive, conseguiu se naturalizar italiano, algo que vai fazer dele ainda mais valioso. Só para explicar em detalhes essa história. Pedro Morelli surge na base do Corinthians e se transfere para o Palmeiras. No ano passado, o Corinthians, entre aspas, rouba o jogador do Palmeiras. Há um acordo de cavalheiros entre os clubes que a partir dos 14 anos você não pode mais tirar um outro atleta do clube sem ter o aval desse time. Pois bem,
Palmeiras fez dessa negociação um verdadeiro caos, inclusive conseguindo tirar o Corinthians do movimento de clubes formadores, o que demandaria uma série de problemas para o Timão. No fim das contas, depois de muitas idas e vindas, na semana passada, Corinthians e Palmeiras se acertaram. O Timão se comprometeu a pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura. Tudo certo? Não. Esqueceram de comunicar ao staff do jogador. É que quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que o Corinthians passaria a ter 50% dos direitos econômicos e a família outros 50%. Os familiares do Pedro Morelli não concordam em abrir mão dos seus 50% para que Corinthians e Palmeiras se acertem. Ouvi, antes de gravar esse vídeo, de um dos representantes do Pedro Morelli, de que não vai haver acordo nessas condições, a menos que a família seja consultada e cheguem a um outro componente, a um outro acordo. Diante desse cenário, voltamos à estaca zero. E o Corinthians, inclusive, corre o risco de voltar a figurar fora do movimento de clubes formadores. O que você pensa sobre a treta entre os clubes? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Palmeiras definiu o preço para vender Flaco Lopes. Atacante argentino que tem feito enorme sucesso, é o principal jogador alviverde na temporada. Verdão só vai aceitar abrir negociações pelo atleta de 25 anos de idade a partir de 40 milhões de euros. E esse número é importante até porque o Flaco vem sendo bastante especulado como possível alvo do Atlético de Madrid. O time que acaba de ser eliminado da Champions pode perder Julián Álvares, outro atacante argentino de ainda mais sucesso. O Álvares é pretendido, entre outros, pelo Barcelona. E é diante desse cenário que surge a possibilidade de o Flaco ser negociado. Importante registrar que o Flaco havia sido comprado pelo Palmeiras por 9 milhões e meio de euros. Jogador que na atual temporada soma 20 participações em gol, com 13 gols e mais 7 assistências. Quero registrar ainda que o zagueiro Naves, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Alverca de Portugal, interessa ao Braga e ao Famalicão, negócio que pode render até 4 milhões de euros. Só para completar, registrar ainda que a saída do Palmeiras em relação ao grupo da Libra é imediata, mas tem efeito prático pequeno. Isso porque o Palmeiras tem contrato com a Globo até 2029 via Libra, e esse contrato vai seguir com os mesmos moldes atuais, garantindo receitas absolutamente iguais. O São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, 105 milhões de reais fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sportingbet garante 100 milhões de reais fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 134 milhões de reais. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato. A Betano paga 268 milhões de reais por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com 150 milhões de reais da Sportsbet. Não, perdão, da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, 105 milhões de reais com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sportingbet e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Todos os acertos do São Paulo com Eduardo Toni, diretor de marketing, que deixou o tricolor na última quinta-feira. Quero falar sobre Bernabé, ele pode virar reforço do Palmeiras. Eu me refiro ao lateral esquerdo argentino de 25 anos de idade, que marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos do Inter. Essa especulação ganhou força nas redes sociais e há muito torcedor do Palmeiras torcendo para que esse negócio possa avançar. Até porque o Bernabé tem mostrado enorme faro de gol, temporada de 20 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já é a temporada mais artilheira da carreira do lateral, mesmo levando em consideração que a gente ainda não chegou à metade do ano de 2026. O contrato do Bernabé só se encerra em 2028 no Inter e o Colorado precisa vender jogadores para fazer dinheiro. O Bernabé seria uma boa possibilidade, jogador avaliado em 6 milhões de euros. Mas, antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Palmeiras e que disse o seguinte, abre aspas, já temos 3 jogadores para essa posição, pode descartar os 3 laterais do Palmeiras, Piquerez, que está voltando de lesão para jogar a Copa do Mundo, Jefité e Arthur, atleta revelado na base, que tem deixado excelente impressão. Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O
Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. Já havia contado para vocês algum tempo atrás, depois de ouvir um dos acionistas do Atlético, sobre a intenção do clube em fazer uma reformulação na metade do ano. Hulk já foi embora, custava 2 milhões e meio de reais. Com a saída de Scarpa e Dudu, 1 milhão e 200 mil para o Scarpa, 1 milhão e 100 mil para o Dudu, o Cruzeiro consegue uma economia importante, que pode lhe garantir bons reforços na metade da temporada. E o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0, fora de casa, reassumiu a liderança do grupo, mas o assunto nas redes sociais na noite dessa terça-feira foi o dedo do meio que Abel Ferreira mostrou. Ninguém entendeu nada até que o técnico português deu entrevista depois da partida e explicou que esse aceno nada simpático foi para Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. O Abel explicou da seguinte maneira, abre aspas, é o jogador que eu mais dou na cabeça. Ele faz assim pra mim e eu fiz o gesto pra ele. Não sei se viram. Cobro muito dele e ele não sabe ele sabe o que tem que fazer. Explico de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras trato ele como se fosse um filho. Foi o Abel minimizando o dedo do meio mostrado para o atacante palmeirense. Por falar no Flaco, registrar que ele marcou seu gol de número 70 com a camisa do Palmeiras, tornando-se assim o 34º maior artilheiro da história do clube, empatado em gols com Ney e Rony. Só registrar ainda que na temporada o Flaco já tem 20 participações em gol em 30 partidas. Palmeiras enfrenta o Remo no domingo às 4 horas pelo Brasileirão, com baixas importantes no elenco. Piquerez e Vitor Roque seguem em recuperação, enquanto Figueiredo também permanece fora por lesão no joelho. Os desfalques são Piquerez e Vitor Roque e Figueiredo. Pendurados, Carlos Miguel, Kelvin, Andreas Pereira, Alan, Luiz, Ramon Sousa e Abel Ferreira. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia do nosso Verdão.